Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo em Gênesis capítulo 1 sobre a nova criação e hoje vamos ler os versículos alusivos àquilo que o Senhor criou no quinto dia. Então, no capítulo 1, versículo 20, nós lemos assim: Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E houve tarde e manhã, o quinto dia. Então, neste quinto dia, o Senhor criou as aves dos céus e povoou as águas dos mares. E neste estudo, eu gostaria de fazer uma referência maior, de salientar uma palavra. A palavra é multiplicai-vos. E no versículo 22, o Senhor abençoou o que tinha criado no quinto dia. E nessa bênção, essa bênção era para que eles fossem fecundos, para que se multiplicassem. Multiplicar significa aumentar muito em número. E a Bíblia faz várias referências a esta palavra, multiplicação, multiplicar. E raramente é no sentido negativo. Às vezes é. Por exemplo, Jesus disse que nos últimos tempos, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Mas, por regra, esta palavra, quando aparece, multiplicar, é no bom sentido. Por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós lemos, por exemplo, em Atos capítulo 6, que devido ao trabalho evangelístico, à obra evangelística dos discípulos, que se multiplicava muito o número dos discípulos de Cristo. A multiplicação está também associada a números. E nós vemos isso, por exemplo, na multiplicação dos peixes e dos peixes. E se calhar também não é a primeira razão que este milagre foi feito por duas vezes, em duas situações diferentes. O milagre da multiplicação. E nesses milagres está um número de pães. Por exemplo, no primeiro milagre, nós lemos que eram 5 pães. No segundo milagre, eram 7 pães. Eram 2 peixinhos. E também nós temos uma referência ao número de pessoas que foram alimentadas. Por exemplo, no primeiro milagre, homens foram cerca de 5.000, fora mulheres e crianças. O Senhor valoriza os números, a multiplicação. Lemos, por exemplo, que no primeiro milagre, que depois de todos se terem alimentado, sobraram 12 cestos. No segundo milagre, 7 cestos. E também temos referências bíblicas em que Deus usa os números. Por exemplo, nós vemos que Ele conta as nossas lágrimas, que Ele conta os nossos dias, conta os nossos passos. Nós lemos que Ele conta os grãos de espiga. E na parábola do semeador, Ele diz que a semente que cai em boa terra produz fruto a 30, 60 e 100. Porquê? Porque Ele conta. Ele conta as ovelhas. E por essa razão também Ele deu pela falta de uma, quando apenas tinha 99 em vez de 100 ovelhas. Ele conta o número de copos de água que nós damos na qualidade de discípulos, para que nenhum não fique sem a sua recompensa. Nós não devemos de ter medo dos números. E no meio cristão, muitas vezes os números parece que nos assustam. E nós vamos nos defendendo, porque não queremos ser confrontados com os números. Porque muitas vezes os números confrontam e mostram, trazem à superfície alguns dos nossos fracassos. E nós refugiamos-nos dos números. E então temos alguns chavões
que até são versículos bíblicos, mas muitas vezes pronunciados, citados, descontextualizados. Ou então de uma forma incompleta. Iremos ver 2 ou 3. Por exemplo, afirma-se, não importa que nós sejamos poucos, o que importa é que nós sejamos bons. A qualidade deve de ter supremacia sobre a quantidade. Mas a quantidade é importante, até porque, havendo qualidade, forçosamente tem que haver quantidade. A árvore boa produz bons frutos e muitos. Não somente bons na qualidade, mas também no número. Às vezes, eu pergunto-me se realmente estamos demasiadamente na defensiva em relação aos números por essa razão. E refugiamos em alguns versículos como este. Deus dá o crescimento. Não somos nós. Portanto, os números não são importantes assim. A quantidade não é importante. Isso é assunto de Deus. Sim, é um facto. É o ser que dá o crescimento. Mas esse versículo está citado de uma forma incompleta. O versículo, na sua totalidade, diz... é o apóstolo Paulo que cita e diz assim: eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Pois é, Deus deu o crescimento porque alguém plantou e alguém regou. E nisto nós também somos cooperadores de Deus. Nós na multiplicação, no aumento do número. O Senhor dá-nos o privilégio de sermos seus cooperadores na sua lavoura, como plantando, regando e, claro, Ele dando o crescimento. O apóstolo Paulo disse, eu sou construtor. Mas ele não disse apenas isso. Ele disse, eu como sábio construtor. Ele tinha sabedoria. A sabedoria pode ser entendida como sendo visão. Temos visão das coisas. Temos uma sabedoria espiritual. Nós, por exemplo, nós não podemos usar os métodos do século XX no século XXI. David serviu o Senhor no seu tempo. De acordo com o momento que ele vivia, que a sociedade vivia naquele tempo. Foi no seu tempo. Nós não temos, nem devemos de modo algum, diluir a verdade. E muito menos vendê-la. Mas devemos de anunciar esta verdade no nosso próprio tempo. E isto é o segredo para que, na verdade, os números aumentem. E nós não tenhamos tanto receio assim de contarmos as ovelhas, de contarmos as bênçãos, de contarmos os milagres de Deus na nossa vida. Não se trata, pois, de açucarar a mensagem. Trata-se, sim, de nós termos o nosso machado mais afiado, para sermos mais eficazes, por vezes até com menos esforço. Eu não digo que aqueles que não têm números, que nós que não temos números, que nós não sejamos esforçados. Sim, somos esforçados. Muitos de nós são esforçados. Batalham a vida inteira para que haja número, para que haja mais convertidos, mais pessoas que pela primeira vez ouçam a palavra de Deus nas suas igrejas, por exemplo. Isso não acontece. Não acontece porque estamos a fazer um esforço muitas vezes inglório, porque falta-nos a tal sabedoria e por essa razão não há multiplicação. Já Eclesiastes, o sábio, ele disse: se o ferro está embotado e não se lhe afia ao corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Mesmo com força redobrada, se o machado não estiver afiado, haverá menos eficácia e menos produtividade, menos multiplicação. Consegue-se abater menos árvores com machado, com o gume por afiar. Não é perder tempo quando nós afiamos o machado para derrubar a árvore. Nós vamos nos esforçar menos e vamos ter mais sucesso. E é preciso compromisso. Compromisso. Falo agora particularmente para os meus conservos, para aqueles que anunciam a palavra, que são líderes nas suas igrejas. Nós precisamos de renovar os pastos para os rebanhos que o Senhor nos confiou. E temos de ter uma mensagem com realismo, mas que afine, que tenha uma característica particular. É que o Evangelho são boas notícias.
E convém relembrar aquilo que o Senhor diz em Isaías, capítulo 40, quando Ele diz aos líderes religiosos daquele tempo, dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, consolai, consolai o meu povo. A vida é tão difícil. E as coisas às vezes correm tão mal, que na verdade as nossas igrejas sejam um sítio onde as pessoas sejam refrigeradas, almas restauradas, com uma mensagem que seja realista, mas que dê esperança também. E dar esperança é realismo do cristianismo. E assim teremos igrejas saudáveis, com qualidade, com vidas restauradas, com casamentos restaurados. E a qualidade vai originar quantidade, multiplicação. Tudo aquilo que nós devemos fazer, diz a palavra, devemos fazê-lo conforme as nossas forças. Isto aplica-se a todas as áreas da nossa vida. E particular e prioritariamente em relação ao ministério da palavra. Aqueles que pregam, aqueles que anunciam a palavra. Nós devemos de pagar um preço em relação a tempo, em relação à dedicação, a pesquisar, a ouvirmos pessoas que até têm alcançado um sucesso maior do que nós. Aprendemos, temos corações ensinados. E se for assim, haverá qualidade no nosso ministério. Haverá qualidade naqueles que nos ouvem. E essa qualidade irá gerar quantidade. E a bênção de Deus far-se-á sentir, porque o Senhor tem como que um sentimento de grande regozijo quando Ele tem a permissão e a oportunidade, o ensejo para poder abençoar, dizendo multiplicai-vos. E depois essa bênção tornar-se efetiva no nosso ministério. Termino estes pensamentos com aquilo que o apóstolo Paulo desejou e orou para que isso acontecesse. Em relação à igreja de Tessalónica, ele disse: o Senhor vos multiplique. O Senhor vos multiplique. Em nome do Senhor Jesus. Amém.